Meus amados irmãos e irmãs, e se eu lhes dissesse que o inimigo pode estar morando no lugar mais esquecido da sua casa e que talvez, sem saber, você tenha deixado a porta aberta para ele? Antes de começarmos esta jornada de revelação, se você acredita no poder de Deus para quebrar toda e qualquer maldição, digite amém. Aqui nos comentários, se inscreva no nosso canal. E o mais importante, fique comigo até o final, porque o que vou revelar hoje pode ser a chave para a libertação que você tanto busca. Agora, ouçam com o coração. Existem certas coisas na vida que soam completamente estranhas até que o Espírito de Deus abre os nossos olhos para a verdade. Nós vivemos em um mundo que está saturado de rituais de maldições e de forças espirituais ocultas que a grande maioria das pessoas jamais consegue enxergar, mas elas sentem os seus terríveis efeitos todos os dias. Sei que alguns de vocês que me ouvem agora estão travando batalhas silenciosas dentro de suas próprias casas, em suas finanças, na sua saúde, e simplesmente não conseguem explicar por que a luta parece nunca ter fim. Você já orou, você já jejuou, você já clamou, com lágrimas aos pés do Senhor. E mesmo assim, aquele peso, aquela angústia, aquela sensação de bloqueio simplesmente permanece. Mas e se eu lhes dissesse que Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu coisas simples, itens que já temos em nossas casas, que carregam um poder divino descomunal quando são utilizados com fé? E se o sal que você tem na sua cozinha, quando colocado em um lugar específico, em obediência à palavra de Deus, pudesse se tornar uma arma devastadora contra toda maldição, toda obra do mal que o inimigo tentou plantar no seu lar? Não, eu não estou falando de superstição ou de simpatias, irmãos. Estou falando de simbolismo bíblico. Estou falando de instrução divina e da autoridade de um Deus soberano, cujo poder alcança até os cantos mais sombrios e esquecidos da sua vida, incluindo, sim, o seu banheiro. Hoje quero falar com vocês sobre algo que pode parecer uma loucura para a mente natural, mas que carrega um peso espiritual profundo e libertador quando é compreendido através dos olhos da fé. Nós servimos a um Deus que sempre usou o simples para revelar o sobrenatural, o poder oculto do sal, nas mãos dos justos. Ao longo das Escrituras, vemos Deus usar elementos comuns para desbloquear um poder extraordinário. Uma vara de pastor abriu o Mar Vermelho. Uma funda derrubou um gigante. Lama e saliva abriram olhos cegos. E sim, até mesmo o sal foi usado para purificar, preservar, limpar e consagrar. Em 2 Reis 2, de 19, de 22, está escrito: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação desta cidade é aprazível, como o meu senhor vê, mas a água não presta e a terra é estéril. Então ele disse: trazei-me um vaso novo e ponde sal nele. E eles lhe o trouxeram. Então ele saiu à fonte das águas, lançou o sal nela e disse: assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E as águas foram purificadas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu que ele falou. O que era aquele sal? Não era magia. Era um ato profético, uma demonstração visível de uma autoridade
invisível. Jesus mesmo nos disse em Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra. Não apenas para dar sabor, não apenas para simbolismo. O sal, no sentido bíblico, fala de aliança, de pureza, de julgamento e de preservação divina. Quando Deus fez sua aliança com Israel, ela foi chamada de aliança de sal, significando que era duradoura, inquebrável, santa. Então, quando usamos o sal em obediência ao Espírito Santo, não em superstição, mas em revelação, estamos concordando com o poder purificador e preservador de Deus. Acredito que há maldições ocultas, contaminações e pontos de apoio demoníacos em lares hoje que permanecem porque falhamos em entender a limpeza espiritual da casa. O diabo não tem medo dos seus móveis, mas ele treme quando um filho de Deus toma autoridade em nome de Jesus. O banheiro, muitas vezes negligenciado na oração, pode se tornar um portal para liberar bênçãos ou abrigar resíduos espirituais de gerações de pecado, vício e vergonha. Hoje vamos descobrir por que colocar sal até mesmo no vaso sanitário pode ser uma declaração profética de que toda contaminação deve ir, toda maldição deve ser quebrada, o que é impuro deve ser purificado, e onde a morte outrora operava a vida, fluirá. Quando falamos de sal nas mãos dos justos, não estamos falando apenas de um ingrediente culinário ou de um item doméstico. Estamos falando de um símbolo que Deus mesmo escolheu, usou, ordenou e ungiu. O sal, ao longo da palavra de Deus, representa algo sagrado, algo poderoso. É um símbolo de preservação, purificação e aliança. E quando colocado nas mãos daqueles que caminham com Deus, torna-se mais do que sal. Torna-se uma ferramenta nas mãos do Todo-Poderoso. Em 2 Reis 2, 19, 22, os homens de Jericó vieram a Eliseu e disseram: Eis que a situação desta cidade é aprazível, como o meu senhor vê, mas a água não presta e a terra é estéril. A cidade parecia bela por fora, mas por dentro estava amaldiçoada. A água era tóxica. A terra era infrutífera. Quantos de vocês estão vivendo em uma situação assim? Parece bom. Por fora vocês sorriem. Em público, sua casa está limpa. Sua conta bancária pode até ter algo, mas no fundo, algo não está certo. Há uma esterilidade, uma frustração, uma amargura no espírito. Há uma opressão no ar, e não importa o que façam, nada parece crescer, nada parece mudar. Mas Eliseu, o homem de Deus, não entrou em pânico. Ele não pediu remédios, ferramentas ou uma equipe de engenheiros. Ele pediu uma nova vasilha, um recipiente limpo e sal, apenas sal. E a palavra diz que ele foi à fonte da água, jogou o sal nela e falou: Assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. O sal não curou a água. Deus o fez. Mas o sal foi o ponto de contato profético. O ato de jogar sal na fonte envenenada foi uma declaração de intervenção divina. E a Bíblia diz: e as águas foram purificadas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu que ele falou. Antes de começarmos, se você ama mensagens que transformam vidas, comente e inscreva-se.
no canal. Vejam agora, o sal, nas mãos dos justos, torna-se uma declaração de fé. Torna-se um ato santo de obediência que convida Deus a agir. Quando Eliseu jogou aquele sal nas águas, não era superstição, era revelação. Era a autoridade profética sendo exercida por um servo de Deus, e Deus respaldou sua palavra. Jesus disse algo que frequentemente citamos, mas raramente entendemos. Em Mateus 5,13, ele disse: "Vós sois o sal da terra." Ele não disse: "Vocês poderiam ser ou deveriam ser." Ele disse: "Vocês são." Isso significa que sua presença, suas palavras, suas orações, sua obediência quando entregues a Deus tem um efeito preservador, purificador e vivificador no mundo ao seu redor. Mas o sal não faz bem se ficar no pote. Sal que permanece sem uso torna-se rançoso e sem poder. Jesus advertiu: "Mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de salgar, para nada presta." O sal deve ser derramado, deve tocar algo, deve ser aplicado onde a corrupção reina, se quiser ter algum efeito. E é aqui que o vaso sanitário entra em cena. Meus amigos, aquele banheiro, aquele lugar oculto, aquela parte escondida de sua casa pode parecer tolo para a mente carnal, mas o homem espiritual entende. Há lugares em nossas vidas que raramente oramos, quartos que não ungimos, cantos que não consagramos. Mas o diabo não reside apenas em lugares públicos. Ele se esconde nas sombras, na sujeira, nas coisas que ignoramos. Os espíritos imundos de vício, perversão, trauma e maldições geracionais não respeitam limites, a menos que esses limites sejam marcados pelo sangue e pela autoridade de Jesus Cristo. Quando um crente caminhando em obediência pega sal e diz: "Senhor, estou santificando cada parte desta casa", algo começa a mudar. Não é o sal que tem o poder, é a obediência por trás do ato. É a justiça do vaso que libera a unção. Tiago 5,16 declara: "A oração eficaz e fervorosa de um justo muito pode em seus efeitos." Não se trata apenas do sal, mas de quem o está lançando e em nome de quem ele é lançado. Vocês se lembram de como Deus instruiu os sacerdotes no Antigo Testamento em Levítico 2,13? O Senhor disse: "Toda a oferta do teu cereal temperarás com sal, nem permitirás que falte o sal da aliança do teu Deus na tua oferta de cereais." Deus não aceitava um sacrifício sem sal, porque o sal representava pureza, representava a aliança duradoura de Deus. O mesmo sal que preservava a carne da deterioração simbolizava a preservação de Deus de seu povo contra a corrupção e a destruição. Em Números 18:19, Deus fala novamente de uma aliança de sal. É uma aliança de sal para sempre perante o Senhor para ti e para a tua descendência contigo. O sal não era apenas tempero, era um selo, uma assinatura de um acordo divino. E quando você, como filho de Deus, usa o sal com fé, está se alinhando com essa aliança eterna. Você está declarando: esta casa pertence ao Senhor. Este espaço é solo, santo. Todo espírito imundo, toda maldição, todo resíduo demoníaco deve sair em nome de Jesus. Uma mulher veio a mim, certa vez, sobrecarregada com depressão. Sua casa parecia escura,
Seu sono era atormentado. Suas finanças estavam sob ataque. Eu perguntei a ela: "Você já caminhou pela sua casa e orou por cada cômodo?" Ela pareceu surpresa. "Até o banheiro?" Ela perguntou. Eu disse: "Especialmente o banheiro, porque o inimigo sempre procura os lugares que ignoramos." Então, ela pegou sua Bíblia em uma mão e uma tigela de sal na outra. Caminhou pela casa, declarando escrituras, invocando o sangue de Jesus e lançando sal em todos os lugares que o Senhor a guiou. E em uma semana, ela testemunhou que a opressão havia desaparecido. Os sonhos retornaram. A paz voltou à sua casa. Alguns rirão disso, dirão: "É tolice." Mas a tolice de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Em 1 Coríntios 1:27 está escrito: "Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios." Um jarro de óleo alimentou uma viúva. Durante uma fome, um pedaço de madeira fez a cabeça de um machado flutuar. Uma vara transformou-se em serpente. Uma queixada de jumento derrubou um exército. Então, por que nos surpreenderia que Deus pudesse usar sal, sim, até mesmo sal, no vaso sanitário, para declarar sua glória e destruir os redutos do inimigo? O vaso sanitário é um símbolo, um lugar de desperdício de impureza do que é eliminado e esquecido. E em muitos lares, o reino espiritual espelha o físico. É onde a vergonha habita, onde vícios não ditos se escondem, onde o trauma é suprimido. Mas quando uma pessoa justa entra carregando sal com fé e declarando o senhorio de Cristo sobre aquele lugar, as trevas perdem sua força, a vergonha é expulsa, a impureza é substituída pela santidade. Se esta palavra tocar seu coração, clique em curtir e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Mas permitam-me advertir, vocês, meus amigos, não se pode brincar com essas coisas. Isso não é uma fórmula ou um ritual. É um ato profético de fé e só tem peso quando feito por uma pessoa rendida à vontade de Deus. Isso não é para os mornos, não é para os curiosos. É para aqueles que estão prontos para caminhar em autoridade, que se arrependeram, que estão vestidos de justiça e que estão sob a cobertura do sangue de Jesus. O sal em sua mão não significa nada se seu coração ainda está contaminado. Você deve ser o vaso limpo que Eliseu pediu à nova vasilha. Só então o sal pode carregar poder. Só então a declaração de cura pode ir adiante. Só então a maldição pode ser quebrada e as águas purificadas. Acredito que alguns de vocês são esse vaso hoje. Vocês passaram pelo fogo, passaram pela batalha, mas saíram rendidos. E agora, Deus está dizendo: eu usarei você, ungirei o sal em sua mão. Darei a você autoridade sobre toda maldição, toda escuridão, todo lugar oculto que me resistiu. Você lançará o sal, e eu farei a cura. O banheiro como lugar de declaração profética. Agora que entendemos o poder profético do sal nas mãos dos justos, devemos avançar mais fundo neste mistério com corações abertos e ouvidos atentos. Não basta carregar o sal. Devemos saber onde colocá-lo, como colocá-lo e por quê. Um dos lugares mais negligenciados, mal compreendidos e espiritualmente ignorados no lar
É o banheiro, sim, o próprio vaso sanitário. Pode parecer incomum para o homem natural, mas para o crente guiado pelo Espírito, não há lugar comum demais, impuro demais ou humilde demais para a glória de Deus habitar. Devemos começar reconhecendo uma verdade simples, porém profunda: Deus é santo e Ele exige santidade em todos os lugares onde seu nome é invocado. Em Êxodo 20:24 está escrito: em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Isso significa que cada lugar que você dedicar a ele, cada cômodo, cada objeto, cada canto, torna-se um potencial morada para sua presença. Mas o oposto também é verdadeiro: onde há negligência, onde há pecado não confessado, onde há escuridão espiritual, o inimigo ganha uma brecha. E os espaços mais vulneráveis são muitas vezes os que ignoramos. O vaso sanitário, falemos claramente, é um símbolo de desperdício, impureza e remoção. Representa o próprio ato de eliminar o que o corpo não precisa mais. Mas no reino espiritual, pode tornar-se um símbolo de libertação ou contaminação, dependendo do que ocorreu naquele lar. Muitos lares tornaram-se campos de batalha silenciosos, onde a atividade demoníaca se esconde não às claras, mas nos lugares secretos. No Antigo Testamento, os sacerdotes de Deus foram ordenados a purificar não apenas os átrios externos, mas os internos, os lugares escondidos, os vasos usados para lavagem e purificação. Por quê? Porque Deus sabia que o inimigo trabalha no invisível e nós também devemos. Levítico 14 fala da purificação de uma casa de lepra. O sacerdote inspecionava a casa, e se mofo e infecção fossem encontrados, as pedras tinham que ser raspadas e removidas. Se voltasse, toda a casa deveria ser destruída. Por quê? Porque o que parece físico, muitas vezes, está enraizado no espiritual. A doença não era apenas física, era simbólica de uma contaminação mais profunda. Acredito com todo o meu coração que muitos estão vivendo em lares onde um mofo espiritual se fixou em áreas que não foram oradas consagradas ou espiritualmente limpas. Ouçam-me, amados. Não estamos falando de um ritual legalista, mas de uma sensibilidade santa ao Espírito de Deus. Você já entrou em um cômodo e sentiu um peso, uma opressão que não conseguia explicar. Isso é discernimento espiritual e não é apenas para o santuário da igreja ou o quarto, é para toda a casa, incluindo o banheiro. É onde os espíritos imundos adoram habitar, onde a vergonha se esconde, onde o trauma ecoa, onde a contaminação é negligenciada. Mas deixem-me dizer algo que o inimigo não quer que você saiba. Ele prospera na negligência, no desleixo, nas áreas de sua vida e lar que você ignora. Não saia antes do final. Há uma revelação poderosa esperando por você. É por isso que Jesus, em Mateus 23:25, repreendeu os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ele não estava falando de pratos, meu amigo, mas de pessoas que pareciam santas por fora, mas estavam imundas por dentro. E esse mesmo princípio se aplica à sua casa. Você pode aspirar o tapete e acender velas,
e perfumar o ar, mas já entrou no banheiro, o lugar da descarga, o lugar do desperdício, e o declarou santo. É por isso que digo, sem me desculpar, que há poder em colocar sal no vaso sanitário, não como superstição, mas como santificação. Quando você, um crente lavado pelo sangue, pega sal em sua mão e declara a autoridade de Jesus Cristo sobre cada cômodo, incluindo o banheiro, você está traçando uma linha espiritual. Você está dizendo que nenhum espírito de enfermidade, nenhum resíduo de pecado, nenhum eco demoníaco do passado tem permissão para permanecer aqui. O sal torna-se um sinal ao inimigo de que esta casa está sob nova administração que pertence ao Rei dos Reis. Em Deuteronômio 23, 12, 14, Deus deu a Israel ordens estritas sobre onde aliviar-se. Terás um lugar fora do acampamento para onde sairás, e terás uma pá entre as tuas armas, porque o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento. O teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa impura e se afaste de ti. Até os lugares de desperdício humano tinham que ser gerenciados com reverência. Por quê? Porque Deus estava no acampamento. Sua santidade exigia ordem, mesmo nas funções mais básicas da vida. Esse mesmo princípio se aplica a nós hoje. Quando você dá descarga em um vaso sanitário, está simbolicamente removendo o que não é mais necessário. Mas e se o inimigo deixou algo para trás, espiritualmente, e se vergonha, medo, vício ou tormento acamparam nos lugares que você pensou que não importavam? E se as lágrimas que você chorou em segredo, os pecados confessados em vergonha, os traumas profundamente enterrados, deixaram resíduos espirituais? E se esse é exatamente o lugar que o Senhor quer que você santifique? Uma mulher veio a uma de nossas reuniões. Ela parecia alegre por fora, mas seus olhos contavam outra história. Durante a oração, o Espírito Santo revelou algo incomum, que a fonte de opressão espiritual em sua vida não estava em seus relacionamentos ou finanças, mas em sua casa. Quando ela voltou, jejuou, orou e pediu ao Senhor que mostrasse onde estava a contaminação. E ele a levou ao seu banheiro. Ela nunca havia orado por aquele espaço. Tinha sido o lugar de vergonha privada, lágrimas secretas e pensamentos obscuros. Ela o ungiu com óleo, colocou sal nos cantos e até no vaso sanitário declarou a palavra de Deus sobre ele. E naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu em paz. Por quê? Porque onde está o Espírito do Senhor, há liberdade até mesmo no banheiro. Vocês podem dizer, irmão Graham, isso não é ir longe demais. Mas eu pergunto, até onde você irá para ver sua casa cheia de paz? Até onde você irá para fechar todas as portas ao diabo? Jesus disse em Lucas 11, 24, 25. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. E não o encontrando diz, voltarei para a minha casa donde saí. E voltando, acha varrida e ornada. E se ele retornar e encontrar o lugar varrido e adornado, mas vazio, ele traz 7 outros espíritos piores do que ele mesmo. É por isso que você não deve apenas expulsar as trevas, mas preencher cada lugar
com a palavra, com oração, com consagração. E sim, até mesmo um ato profético de sal no vaso sanitário pode dizer: esta não é a sua casa. Você não é bem-vindo aqui. Há uma guerra sendo travada nos lares do povo de Deus hoje. O inimigo não está apenas atrás de sua mente, ele está atrás de seu espaço, de sua paz, de sua atmosfera. E muitos estão perdendo terreno porque não discerniram a fonte da contaminação. É hora de tomar autoridade sobre toda a sua casa, não apenas as partes que parecem santas. Ungir as portas, impor as mãos sobre seus eletrodomésticos, colocar sal no vaso sanitário, caminhar pela linha de sua propriedade, declarar Salmo 91 em cada cômodo. Faça de sua casa uma fortaleza da glória de Deus, um lugar onde anjos habitam e demônios fogem. Vocês se lembram de quando Jesus curou o endemoninhado em Marcos 5? O homem que vivia entre os túmulos gritando e se cortando era atormentado por legiões de demônios. Mas quando Jesus apareceu até os demônios, reconheceram sua autoridade, que tenho eu contigo. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam que seu tempo havia acabado. Pediram para serem lançados nos porcos. E quando Jesus permitiu, os porcos correram violentamente por um declive e se afogaram no mar. Ouçam isto: os espíritos imundos imploraram para entrar em algo imundo, porcos, porque a impureza atrai a impureza. É por isso que, se há sujeira em sua casa espiritual ou física, ela convida à presença do que é impuro. Mas quando você pega sal e diz: esta casa é santa, este cômodo é santificado, este vaso sanitário, este espaço de remoção pertence a Deus, então toda coisa impura tem que fugir, não por causa do seu poder, mas por causa do dele. Em 1 Pedro 1,16 está escrito: sede santos porque eu sou santo. Isso inclui todas as partes de sua vida, não apenas seus domingos, não apenas seu culto, mas sua casa, seus hábitos, sua atmosfera. E quando o Espírito Santo o incita a colocar sal no vaso sanitário, ele não está brincando, está preparando você para a sua guerra. A mente natural não entenderá isso, mas a mente espiritual discerne que Deus pode usar até o menor ato de obediência para expulsar os maiores redutos do inimigo. Quer mais conteúdos como este? Deixe um like e ative o sininho para não perder nada. Permitam-me perguntar, querido, quando foi a última vez que você caminhou por sua casa com a ousadia de um soldado e a autoridade de um sacerdote? Quando foi a última vez que você disse: diabo, você não pode ter meu banheiro, não pode ter meu sono, não pode ter esta casa. Declaro que cada cômodo, cada torneira, cada porta, cada ralo pertence a Jesus. É hora de se levantar, não em medo, mas em fé. Há uma nova unção para aqueles que obedecerem, uma nova autoridade para aqueles que consagrarem. E enquanto você coloca esse sal, não apenas nos lugares visíveis, mas até nos invisíveis, Deus responderá assim como fez em Jericó, assim como fez por aquela viúva, assim como fez quando um simples pastor jogou uma pedra e um gigante caiu. Porque não é o objeto, é a obediência. Não é o sal, é a rendição. E onde há rendição, há poder. Onde há fé, há fogo. Onde há santidade, há a presença do Senhor, identificando e removendo a contaminação
espiritual. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, enquanto caminhamos mais profundamente no mistério do poder de Deus, manifestado até nos cantos escondidos de nossos lares, devemos fazer uma pergunta mais profunda. Não apenas onde o inimigo habita, mas o que lhe dá acesso, o que concede às trevas o direito de permanecer onde a luz deveria reinar. A resposta muitas vezes está enraizada no que a Bíblia chama de contaminação espiritual. Não é sempre visível, não grita, mas corrompe a atmosfera, rouba sua paz e abre a porta para a escravidão. E se não estivermos atentos, o inimigo plantará seu resíduo nos lugares que pensávamos estar limpos. É aqui que muitos crentes perdem a batalha completamente. Eles clamam a Deus por cura, mas ignoram a fonte da contaminação. Oram por avanço, mas toleram pecado oculto. Ungem suas mãos, mas deixam seus lares desprotegidos. Amados, até que identifiquemos e removamos o resíduo de contaminação espiritual, viveremos em ciclos de vitória temporária e frustração duradoura. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel 36:17, quando a casa de Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com o seu procedimento e com as suas obras. Deus não estava falando apenas de ídolos no templo, ele estava falando de como o pecado se infiltra na vida na terra, nos lares. O que Israel tolerou eventualmente dominou. E assim é conosco. A contaminação começa no compromisso, mas termina na escravidão. É por isso que Paulo advertiu os coríntios em 2 Coríntios 7:1. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Carne e espírito visto e não visto. Não basta arrumar a superfície, devemos limpar a fonte. E não esqueçamos a lição de ação. Após a vitória milagrosa em Jericó, o povo de Deus foi derrotado em Ai, não porque o braço de Deus havia encurtado, mas porque a contaminação havia entrado no acampamento. Acã havia escondido coisas proibidas, itens amaldiçoados, debaixo de sua tenda, e até que fosse exposto, o julgamento repousava sobre toda a nação. Josué clamou: "Por que isso aconteceu conosco?" Mas o Senhor disse em Josué 7:13: "Há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos até que tires do meio de vós essa coisa." E então você pode perguntar: poderia haver algo escondido em minha casa? Algo que contamina a atmosfera? Algo que não é apenas físico, mas de natureza espiritual? Sim, pode haver. E o Espírito Santo, como um médico sábio e gentil, começará a mostrar a você. Talvez seja algo trazido para o lar, um objeto, uma memória, um símbolo de um passado pecaminoso. Talvez sejam palavras ditas em raiva, que ainda ecoam nas paredes. Talvez seja um trauma não tratado, apodrecendo sob a superfície. Talvez seja a falta de perdão que criou raízes no solo de seu espírito. Seja o que for, deve ser confrontado, porque a presença de Deus não habitará em um lugar que tolera contaminação. Quando Eliseu curou as águas de Jericó, em 2 Reis 2, o povo disse a ele: "Eis que a situação desta cidade é aprazível, mas a água não presta e a terra é estéril." A cidade parecia boa por fora, mas as raízes
estavam doentes. E Eliseu disse: Trazei-me um vaso novo e ponde sal nele. Ele foi à fonte, lançou o sal nela e declarou: Assim diz o Senhor: Eu purifiquei estas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. O milagre não aconteceu no rio abaixo, aconteceu na fonte. Eliseu não tratou os sintomas, ele abordou a raiz. E ele usou o sal como um sinal profético da presença purificadora de Deus. Isso, querido amigo, é o que deve acontecer em nossos lares. Não apenas orações superficiais, mas libertação profunda. Não apenas rearranjar os móveis, mas expulsar o que não pertence. E o Espírito Santo pode guiá-lo a colocar sal em áreas onde o inimigo operou em segredo, debaixo das camas, nos armários, nos banheiros, nos vasos sanitários, até mesmo nos ralos e canos. O sal, ao longo das Escrituras, é um elemento de aliança. Levítico 2:13 declara: Com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Por quê? Porque o sal purifica, preserva e representa permanência. Simboliza uma aliança duradoura. Deus disse a Davi que seu trono seria estabelecido por uma aliança de sal. No Segundo das Crônicas 13:5. E Jesus disse em Marcos 9:50: Tende sal em vós mesmos. Isso significa deixar o poder purificador, preservador e cumpridor da aliança de Deus habitar dentro de você e fluir para os próprios espaços onde você vive. Lembro-me do testemunho de uma mulher que lutou contra a depressão por anos. Médicos lhe deram medicamentos, pastores oraram por ela, mas nada mudou. Então, durante um tempo de jejum, o Senhor revelou uma memória uma noite, muitos anos atrás, quando um abuso aconteceu em um cômodo específico de sua casa de infância. Aquele cômodo nunca havia sido espiritualmente limpo e agora, mesmo em sua casa adulta, o trauma a seguia. Ela percebeu que o banheiro em sua casa atual desencadeava a memória. Ela não conseguia explicar, mas estava lá. Em obediência, ela pegou óleo e sal, impôs as mãos naquele cômodo e quebrou todo acordo com o passado. Ela declarou Salmo 51:7: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. E daquela noite em diante, a opressão se dissipou. O que nenhum remédio pôde fazer, o poder da santidade realizou. A contaminação espiritual não é apenas sobre falha moral, é sobre legalidade espiritual. Demônios são legalistas. Eles não precisam de permissão quando deixamos a porta escancarada. Eles se agarram à amargura, à idolatria, aos objetos enraizados nas trevas. Mas quando limpamos nossos lares, quando nos arrependemos, renunciamos e recuperamos o terreno, cancelamos os direitos do inimigo. Isaías 28:18 declara: A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Vejam, amados, isso é mais do que limpar uma casa, é rasgar contratos escritos em tinta espiritual. Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, ele não disse: Vamos rearranjar as coisas. Ele fez um chicote e os expulsou, dizendo: Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fizestes covil de ladrões. Mateus 21:13.
E nós, que somos templos do Espírito Santo, devemos dizer o mesmo sobre nossos lares. Esta é uma casa de oração, uma casa de pureza, uma casa de louvor. Todo ladrão, todo espírito de roubo, doença, ansiedade, perversão e medo, vocês devem ir, e isso inclui os lugares que pensamos não importar. Vamos juntos nessa jornada espiritual. Comente amém e espalhe esta mensagem de fé. O banheiro pode não ser onde você realiza suas devoções, mas é onde as pessoas choram em segredo. É onde muitos olharam no espelho e amaldiçoaram seu reflexo. É onde alguns pensaram em acabar com suas vidas. É onde a doença é eliminada. É onde a vergonha muitas vezes se esconde. E é por isso que deve ser redimido. Se Jesus pode entrar em túmulos para libertar um homem preso por demônios, ele pode entrar em seu banheiro para liberar cura. Não subestime a autoridade profética que Deus lhe dá. Ele disse a Moisés, em Êxodo 12, que o sangue do cordeiro deveria ser colocado nas ombreiras das portas, não apenas acreditado, mas fisicamente aplicado. E foi esse simples ato físico que afastou o anjo da morte. Às vezes, Deus nos pede para agir de maneiras que parecem tolas para o mundo, mas têm peso no espírito. O sal não é mágico, é obediente, é profético, é cheio de fé. E quando colocado com oração, torna-se uma declaração: esta casa está limpa, esta atmosfera é santa, este terreno pertence a Deus. Lembrem-se do que Paulo escreveu em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso inclui o espaço ao nosso redor. Somos administradores do território que Deus nos confiou. Não deixe o diabo ocupar sua casa. Não o deixe residir em seus ralos, em seus canos, em suas memórias, em seus espelhos, em seu sono. Repreenda-o, expulse-o, coloque sal onde o Espírito guiar, fale a palavra, invoque o sangue. E então, caminhe na autoridade que é legitimamente sua. É hora de se levantar, amados, e recuperar o território, ir além da santificação superficial e mergulhar nas profundezas da limpeza espiritual. Porque o que o inimigo escondeu Deus está revelando. O que o diabo contaminou Deus está pronto para purificar. E onde o resíduo permaneceu, o fogo de Deus está vindo para queimá-lo. Que cada cômodo em sua casa ecoe com uma voz de justiça. Que cada objeto seja inspecionado pela luz do Espírito Santo. Que cada espaço seja saturado com a palavra de Deus, o sangue do Cordeiro e o sal da aliança. Pois onde o Senhor habita, nenhum inimigo pode permanecer. E quando a santidade retorna, a bênção segue, santificando a casa com louvor e a palavra de Deus. Agora que descobrimos a contaminação invisível, o resíduo que convida às trevas e repele a presença de Deus, devemos avançar para a próxima revelação. Não basta simplesmente expulsar o inimigo. A casa deve ser preenchida novamente, porque Jesus nos advertiu em Mateus 12, 43, 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a vazia, varrida e ornada. Então,
vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, e entram e habitam ali. O espaço desocupado torna-se um convite ao inimigo. Você não apenas expulsa as coisas, você deve convidar alguém maior para entrar. Por isso, o quarto ponto-chave nesta jornada divina é santifique sua casa com louvor e a palavra de Deus. Se o sangue do Cordeiro limpa, o louvor dos santos preenche. Se o sal purifica, então o louvor santifica. É a atmosfera do céu trazida à terra. É o que deixa o demoníaco em confusão e abre as comportas da bênção. O louvor não é apenas música, é uma arma. Não é apenas som, é enviado ao trono de Deus. E quando sua casa se torna um santuário de louvor e escritura, torna-se um lugar onde o diabo não pode suportar. Nos dias do rei Josafá, os filhos de Judá estavam em desvantagem e cercados por seus inimigos. Mas o que fizeram? Não levantaram primeiro espadas ou carruagens. Nomearam cantores para ir à frente do exército, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônicas 20, 21. E a palavra nos diz que quando começaram a cantar e a louvar o Senhor, colocou emboscadas contra o inimigo. Pense nisso, meu amigo. No momento em que o louvor subiu, a confusão caiu sobre o inimigo, porque Satanás não pode habitar em uma atmosfera saturada com a glória de Deus. O louvor é sua defesa. Quando Paulo e Silas foram jogados na prisão, acorrentados, sangrando isolados, eles não desistiram nem se renderam. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus. Atos 16, 25. A prisão tremeu, as portas se abriram. As correntes caíram, não apenas as deles, mas de todos os prisioneiros ao redor foram libertados. Quando o louvor sobe de um coração rendido, ele abala os alicerces de todo o reduto. O que nenhum martelo pôde fazer, um aleluia realizou. É por isso que você deve transformar sua casa em um lugar de adoração que abala prisões. O lar não é apenas onde comemos e dormimos, é onde Deus deseja habitar. Salmo 22, 3 declara que Deus habita nos louvores do seu povo. A palavra habita significa que ele vem e se assenta, ele permanece, ele fica. Quando seu banheiro, seu quarto, sua cozinha, seu corredor se tornam lugares onde o nome de Jesus é exaltado, a presença de Deus não apenas visita, ela permanece. Demônios fogem, a doença se dissipa, o medo treme, a ansiedade evapora, porque quando Deus se assenta em sua casa, nenhum diabo pode permanecer de pé, mas devemos ser intencionais. O louvor não começa com uma banda ou uma playlist, começa com um coração. E do coração, ele transborda para o lar. Você pode não ter um líder de adoração morando com você, mas pode levantar as mãos na cozinha. Pode cantar ao Senhor enquanto limpa o banheiro. Pode falar escrituras no ar enquanto caminha pelo corredor. Você pode dizer: este é o dia que o Senhor fez, regozijar-me-ei e alegrar-me-ei nele. E deixem-me dizer, o ar começa a mudar. Vocês se lembram de quando Saul foi atormentado por um espírito maligno em 1 Samuel? Qual foi o remédio? A Bíblia diz: Davi tomou a harpa
e a tocava com a sua mão. Então, Saul se sentia aliviado e bem, e o espírito maligno se afastava dele. Há um som que expulsa demônios, há uma frequência de fé que silencia o medo. E esse som não vem do Spotify ou de alto-falantes, vem de um coração rendido. Você não precisa de um palco para hospedar a presença de Deus. Tudo o que você precisa é de uma fome por santidade e um som de adoração subindo de sua alma. Mas o louvor deve andar de mãos dadas com a palavra. O louvor prepara o terreno, mas a palavra planta a semente. O louvor eleva a atmosfera, mas a palavra estabelece o fundamento. Você não pode separar o Espírito de Deus da palavra de Deus. Jesus disse em João 6,63: As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Isso significa que as próprias palavras escritas em sua Bíblia carregam o sopro de Deus. Quando você as fala em seu lar, você não está recitando poesia, está declarando guerra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu, não raciocinou, ele disse: está escrito. 3 vezes o diabo veio, e 3 vezes Jesus respondeu: está escrito. A palavra é a espada do Espírito. E se Jesus a usou para expulsar Satanás, quanto mais devemos nós falar a palavra sobre nossos filhos, declarar a palavra sobre nossa porta de entrada, ler os salmos na sala de estar, colocar versículos no espelho do banheiro. Que a palavra de Deus ecoe por sua casa como uma trombeta em batalha. Há algo sagrado em ler as Escrituras em voz alta. O diabo odeia isso. O inferno treme com isso, porque cada versículo é um prego no caixão do plano do inimigo. Salmo 119, 130 diz: a entrada das tuas palavras dá luz. Isso significa que toda vez que você falar a palavra, as trevas devem recuar, não podem discutir com a luz. Você não está apenas lendo um livro, está abrindo uma janela do céu. Lembro-me de uma família que compartilhou seu testemunho comigo. O filho deles estava lutando contra pensamentos suicidas. Noite após noite, a escuridão pairava sobre o quarto dele como uma nuvem. Os pais fizeram tudo o que podiam. Médicos, conselheiros, medicamentos. Mas o tormento permanecia. Um dia, em desespero, o pai entrou naquele quarto com uma Bíblia em uma mão e óleo na outra. Ele impôs as mãos sobre a cama e começou a ler em voz alta Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Ele caminhou pelo quarto, declarando as promessas de Deus. Naquela noite, pela primeira vez em meses, o filho deles dormiu em paz. A atmosfera havia mudado. Por quê? Porque a palavra de Deus havia entrado. Amados, não subestimem o poder de combinar louvor com a palavra. Quando o louvor sobe, os céus se abrem. Quando a palavra é declarada, a terra se alinha. Você está construindo um altar, não de pedra, mas de som e escritura. E esse altar se torna a porta de entrada entre seu lar e o céu. Você pode dizer: mas irmão Graham, minha casa é pequena, vivo com outros que não creem. Não posso ser barulhento, não posso tocar música. Amigo, você não precisa de volume, precisa de autoridade. Você pode sussurrar louvor em sua cozinha. Pode murmurar um hino enquanto varre o chão. Pode colocar sua Bíblia aberta sobre a mesa e dizer:
Deus, que esta palavra santifique cada centímetro desta casa. O Senhor vê seu coração, e onde há fé, seu poder fluirá. Que seu banheiro se torne um santuário, que seu corredor se torne uma estrada de santidade, que sua sala de estar se torne um lugar onde a glória de Deus se estabelece como uma nuvem. Pode parecer radical, mas esse é o tipo de obediência que Deus honra. Josué disse: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor". Josué 24:15. Isso significa que cada cômodo, cada parede, cada canto deve estar sob a autoridade de Cristo. Faça disso um hábito. Ligue uma música de adoração ao fundo enquanto realiza suas tarefas diárias. Leia uma escritura antes de sair de casa. Imponha as mãos nas ombreiras de suas portas e declare: "Nenhuma praga chegará à minha habitação". Salmo 91:10. Fale paz à sua atmosfera. Invoque o nome de Jesus. Convide o Espírito Santo repetidamente. Faça com que sua casa se torne intolerável ao mal e irresistível ao céu. E quando você fizer isso, sua casa será mais do que um abrigo. Será um santuário, uma fortaleza de justiça, um refúgio para os cansados, um farol de luz em um mundo de trevas. E embora as tempestades possam rugir lá fora, a paz reinará dentro, não por causa do que está no banco ou na geladeira, mas por causa de quem habita na atmosfera. Portanto, santifique sua casa não com incenso ou tradição, mas com os altos louvores de Deus e a eterna palavra da verdade. Que o nome de Jesus seja mais alto que as mentiras do inimigo. Que as Escrituras sejam escritas não apenas no papel, mas nas próprias paredes de seu coração e lar. Que o louvor suba como incenso, que a palavra caia como chuva. E observe o que Deus começará a fazer. A vigilância espiritual. Contínua enquanto continuamos esta jornada de quebrar toda maldição e liberar as bênçãos de Deus sobre seu lar, chegamos agora a uma verdade tão profunda, porém, muitas vezes negligenciada: o poder da limpeza espiritual consistente e da vigilância. Não basta limpar uma ou duas vezes e depois esquecer. O inimigo é implacável, sempre rondando, sempre buscando uma brecha. As Escrituras nos advertem em 1 Pedro 5:8: "Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar". Para proteger sua casa e sua família, você deve permanecer vigilante e engajar-se em uma limpeza espiritual contínua. A Bíblia fala da santificação como um processo contínuo, uma caminhada diária em santidade e obediência. Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses 5:23: "E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo". A santificação não é um evento único, mas uma busca ao longo da vida. E assim, como sua casa física requer limpeza regular, varrer e cuidados, sua casa espiritual requer limpeza e vigilância contínuas. Imagine sua casa como um campo de batalha espiritual. O inimigo ataca em ondas através da tentação do descuido, permitindo que amargura ou falta de perdão criem raízes.
Quando você permite que uma pequena porta permaneça aberta, seja por palavras ditas em raiva, pecado não confessado ou falha em guardar seu coração, você convida problemas. O inimigo não tira folga, ele é implacável, mas a graça de Deus é maior e seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No Antigo Testamento, Deus instruiu os israelitas na lei da purificação. Levítico 16 descreve o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o santuário de todos os pecados e impurezas do povo. Isso era um ato deliberado de limpeza anual. Se os israelitas precisavam purificar o santuário anualmente, quanto mais precisamos purificar nossos lares espirituais diariamente. Amados, a limpeza espiritual não é apenas sobre se livrar do mal, é sobre abrir espaço para a presença de Deus habitar continuamente. Quando você consagra regularmente sua casa, sua família e seu coração ao Senhor, você constrói uma cerca de proteção ao redor deles. Jó 1:10 nos diz que Deus mesmo coloca uma cerca ao redor de seu povo, mas você deve cooperar com essa cerca divina, mantendo sua casa e coração limpos e puros. Deixe-me compartilhar com vocês o testemunho de uma família que aprendeu essa verdade da maneira mais difícil. Eles haviam limpado sua casa uma vez e tudo parecia bem. Mas com o tempo, o pai começou a lutar com raiva e amargura. A mãe ficou cansada e parou de orar com seus filhos. Lentamente, a atmosfera espiritual na casa mudou. Doenças vieram, conflitos se multiplicaram. O inimigo encontrou seu caminho através do descuido. Mas quando eles se comprometeram novamente com a oração diária, leitura das Escrituras e adoração, invocando o nome de Jesus, todas as manhãs e noites, o avanço veio. A paz retornou à cura, seguiu a alegria, foi restaurada. Este é o poder da disciplina e vigilância espiritual. Salmo 1 descreve o homem que se deleita na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Sua folha não murcha e tudo que ele faz prospera. Seu lar espiritual prospera quando você se compromete com esta caminhada contínua com Deus. Há maneiras práticas de manter essa vigilância e limpeza. Comece cada dia convidando o Espírito Santo para cada canto de sua casa. Ore o Salmo 91 sobre suas ombreiras e janelas, declarando proteção contra toda praga e obra maligna. Use a palavra de Deus como uma espada contra qualquer escuridão rastejante. Tome autoridade, em nome de Jesus, sobre qualquer área onde você sinta opressão ou peso. Não negligencie a santidade pessoal. A atmosfera de sua casa reflete seu coração. Confesse seus pecados diariamente, perdoe aqueles que o ofenderam. Resista à tentação de abrigar ressentimento ou falta de perdão. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A limpeza de seu coração é a limpeza da atmosfera de sua casa. Mantenha o culto familiar. Reúna-se regularmente para ler a Bíblia, cantar louvores e orar juntos. O altar familiar é uma fortaleza. Como o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade
forjada na oração e no louvor, constrói um escudo espiritual ao redor de sua casa. Seja vigilante contra os pequenos compromissos. Às vezes, o inimigo ganha acesso através de coisas aparentemente inofensivas, filmes profanos, palavras descuidadas, conflitos não resolvidos. Guarde seus olhos e ouvidos. Filipenses 4:8 nos exorta a pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. O que você permite em sua casa influencia a atmosfera espiritual. Escolha cuidadosamente. Use as ferramentas espirituais dadas por Deus. Ungir suas ombreiras com óleo como sinal de consagração. Fale em voz alta as promessas de Deus sobre cada cômodo. Encha sua casa com escrituras, pendure versículos nas paredes. Coloque sua Bíblia onde possa ser lida diariamente. Isso não são superstições, mas atos de fé e obediência, demonstrando sua confiança no poder de Deus. Mantenha sua casa limpa fisicamente também. Sujeira e desordem podem simbolizar negligência espiritual. Uma casa limpa pode ajudar a manter uma mente clara e um coração santo. Deus se importa com todos os aspectos de sua vida. Quando você o honra com limpeza e ordem, você honra sua presença. Esteja preparado para repreender o inimigo quando a opressão surgir. Não seja passivo. Use a autoridade que Jesus lhe deu. Fale aos espíritos de doença, pobreza, medo e destruição. Ordene que saiam em nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Filipenses 2, 9, 10. Declare-o com ousadia. Finalmente, lembre-se de que isso é uma maratona espiritual, não uma corrida de curta distância. O inimigo pode recuar temporariamente, mas tentará retornar. Sua vigilância nunca deve diminuir. A alegria do Senhor é sua força e sua fé é seu escudo. Permaneça firme na liberdade que Cristo conquistou para você. A igreja primitiva entendia bem esse princípio. Eles oravam sem cessar, mantinham comunhão diária, apoiavam uns aos outros em santidade. E como resultado, a igreja crescia. E as portas do inferno não podiam prevalecer contra ela. Amados, Deus deu a você um mandato divino para guardar sua casa como um santuário santo. O poder de Deus não está distante, está ao seu comando. Mas você deve caminhar em obediência, disciplina e fidelidade. Este é o chamado à vigilância e limpeza espiritual, uma rendição diária à mão santificadora de Deus, para que nenhuma maldição possa ganhar terreno e toda bênção possa florescer. E assim, meus amados irmãos e irmãs, enquanto nos encontramos juntos neste momento sagrado, eu os exorto a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com a profundidade de seu espírito, a voz de Deus que está ecoando e falando diretamente ao seu coração. Nós caminhamos juntos pela verdade da palavra de Deus, desvendando mistérios e descobrindo a autoridade que nos foi dada. Vimos como Ele nos chama para quebrar toda e qualquer maldição, para tomar posse e autoridade sobre o território das trevas e para santificar cada canto, cada fresta, cada espaço de nossas vidas e de nossos lares. Nós desvendamos juntos o poder ancestral do sal, não como um simples tempero, mas como um símbolo
da aliança eterna e da pureza de Deus. Aprendemos sobre a necessidade crucial da purificação espiritual para guardar nossas casas e sobre a vigilância inabalável que Deus exige de nós, seus soldados. Cada uma dessas verdades que compartilhamos é mais do que uma lição. É um chamado à ação, uma convocação para a batalha, uma estratégia divina profundamente enraizada nas Escrituras e ancorada no poder imutável e invencível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrem-se das palavras do próprio Jesus em Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde ele faz uma promessa que atravessa os séculos e chega até você hoje. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendam, essa não é apenas uma promessa para a igreja como uma instituição distante, mas é uma promessa pessoal e intransferível para você, para sua casa, para a sua família. Quando você, em um ato de fé radical, coloca sal no seu banheiro, você não está simplesmente realizando um ritual vazio. Não. Você está declarando guerra ao inimigo. Você está se posicionando firmemente sobre a rocha da palavra de Deus e está enviando um convite formal e irrecusável para que a sua santa presença habite em seu lar, quebre todas as correntes, desfaça todos os nós e anule toda a sentença que o inferno proferiu contra você. Mas todo esse conhecimento, toda essa revelação é como ouro enterrado, se não for seguido por uma ação imediata e radical. A fé sem obras é morta e o momento de agir não é amanhã, não é na próxima semana. O tempo é agora. O inimigo treme, não diante do seu conhecimento, mas diante da sua obediência. Ele teme o nome de Jesus nos seus lábios. Ele teme o poder da sua oração fervorosa. E ele recua aterrorizado diante da obediência radical do povo de Deus. Portanto, eu os convoco hoje a não serem apenas ouvintes passivos da palavra, mas a se tornarem praticantes ferozes e determinados. Não adie mais. Assim que esta mensagem terminar, levante-se. Vá até a sua cozinha e pegue esse elemento da aliança. O sal, não como quem realiza uma superstição vazia, mas como um soldado que empunha sua arma pela fé. Coloque-o onde o Espírito Santo o instruiu, não como uma fórmula mágica, mas como uma arma espiritual manejada com fé e obediência. Comece hoje o processo de purificação diária do seu lar e do seu coração. Declare o perdão, ande em santidade, guarde sua família com as Escrituras e nunca jamais baixe a sua guarda. E, acima de tudo, levantem-se na autoridade que lhes foi outorgada pelo sangue de Jesus. A promessa de Deus, em Isaías, capítulo 54, versículo 17, permanece inabalável e é para você. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Acreditem nisso com cada fibra do seu ser, reivindiquem essa promessa com toda a sua alma e vivam na vitória que Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário. Meus amigos, a hora é agora. O poder para quebrar toda maldição não está em um futuro distante. Está em suas mãos, através da sua fé e da sua obediência. Você vai se levantar. Você vai confiar na palavra de Deus. Você vai agir com uma fé que move montanhas. Eu suplico a vocês,
Não ignorem este chamado divino. Deixem que o fogo do Espírito Santo queime dentro de vocês. Que a sua verdade seja o seu escudo e o seu baluarte, que o seu poder inigualável quebre todas as correntes e libere as bênçãos que Deus já preparou para você. Quando vocês obedecem, os céus se movem. Quando vocês agem pela fé, Deus responde com fogo. Vocês verão o poder de Deus agindo em seu favor e as bênçãos que estavam retidas serão derramadas abundantemente sobre suas famílias e seus lares. Que Deus os abençoe ricamente enquanto o obedecem. Que seus lares se tornem santuários de paz, suas famílias fortalezas de união e suas vidas testemunhos radiantes da sua graça e do seu poder avassalador. Avancem com ousadia e observem com espanto e gratidão o que o Deus do impossível fará. E antes de encerrarmos, se esta mensagem incendiou a sua fé e lhe deu uma direção clara para a batalha, escreva com autoridade nos comentários: "Eu recebo a vitória em nome de Jesus." Compartilhe este vídeo agora mesmo com pelo menos 5 pessoas que você sabe que estão em uma batalha e precisam ouvir esta verdade libertadora. E o mais importante, depois de agir em fé, volte aqui e nos conte o seu testemunho. Queremos celebrar a sua vitória junto com você e glorificar o nome do Senhor. Que a paz e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você e sua casa hoje e para sempre. Amém e amém.